A gente já viu o que é o campo elétrico e quais as suas principais propriedades. O que você vai ver nessa aula é as características de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Uma carga que foi colocada em algo tão pequeno quanto um ponto. Sem mais delongas, vamos para a aula. Campo elétrico de uma carga pontiforme. Considere uma carga elétrica quezão, pontual, criando um campo elétrico à sua volta, e uma carga de prova Qzinho colocada num ponto a uma distância D. Observe a ilustração, que é aquela mesma que a gente costuma sempre fazer aqui, né? Então tá aí, ó. Uma carga Qzão, uma carga Qzinho, e sobre ela uma força vai surgir. Tá vendo a forcinha aqui? Em verde? Muito bem. A razão entre essa força e essa carga de prova vai nos dar que dado? Que informação? O valor do campo elétrico. Então olha só. A gente já sabe que campo elétrico é força sobre carga. Agora, como que se mede a força elétrica? E aí a gente já sabe também, porque força elétrica é dado por essa expressãozinha que está aqui em cima, tá vendo aí, ó? K, Qzão, Qzinho, ou seja, o produto entre a constante e as duas cargas e dividido pela distância ao quadrado. Esse Qzinho que está aqui embaixo é o mesmo Qzinho que está aqui, ó. E aí, perceba que ele foi cortado com o Qzinho que estava lá em cima. O que é que sobrou, então, da nossa expressão? Sobrou isso aqui, ó. O campo elétrico é igual à razão do produto de K e Qzão sobre D ao quadrado. Então, vamos tirar aqui esse zoom. Vamos dar aquela conferida aqui na nossa tela para a gente ver os detalhes. Olha só. A gente pode medir a intensidade do campo elétrico a partir das informações sobre a carga de prova, mas também sobre as informações da carga geradora, a carga que cria o campo elétrico. Afinal de contas, o campo elétrico não depende de Qzinho. As características do campo elétrico estão atreladas ao Qzão, a carga geradora. Vamos ver aqui então. O campo elétrico é diretamente proporcional ao valor desse Qzão. Então, cargas maiores produzem campos elétricos mais intensos. Já cargas menores produzem campos elétricos em torno de si, que é mais suave, é mais fraquinho. Segunda observação, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a gente aumenta a distância, a gente diminui a intensidade do campo elétrico e vice-versa. Lembrando que a distância é o quadrado, certo? Vamos lá. Como é que a gente representaria isso em gráficos? Então, a gente tem aqui um gráfico para comparar o campo elétrico com o valor da carga. A relação é direta, então ele tem que ser uma reta crescente. E o gráfico que vai representar o valor do campo elétrico em função da distância. Quanto maior a distância, menor o valor da intensidade do campo, expresso aí por uma ilustração, uma figura, um gráfico, que lembra muito o gráfico da força comparado com a distância também. Certinho? Aproveitando, já que estamos falando desse campo elétrico, queria falar sobre o vetor campo elétrico e as linhas de forças. Na verdade, graficamente, esse S aqui nem tem. É linhas de força. Então, o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, ele não pode ser visto. Não é algo visível. Para representá-los, nós fazemos desenhos. Primeiro, o vetor campo elétrico. Quando é que a gente desenha o vetor campo elétrico? Quando queremos saber como é o campo elétrico num ponto. Olha só, tá até sublinhado aí, ó. Num ponto do espaço. Então, quando a gente olha para essa ilustração aqui, ó, e a gente não tem aqui, por exemplo, ainda, né, o campo elétrico desenhado, eu vou desenhar um campo elétrico aqui para você agora. Nesse ponto onde está a carguinha Qzinho, o campo elétrico, ele é para a direita. Por quê? Porque a carga geradora é uma carga positiva, então cargas positivas geram campos de afastamento, esse campo elétrico então seria para lá, ó. Pronto, certo? Eu acho que ficou um pouco por cima, né? Uma informação por cima da outra. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais abaixo, só para não atrapalhar a sua visão da força elétrica. Então tá aí, ó. O campo elétrico também é para a direita. Então eu sei como é o campo elétrico naquele ponto. Agora, uma outra forma de representar o campo elétrico é usando essas linhas chamadas linhas de força. As linhas de força, aqui, ó, deixa eu botar aqui o preto.
as linhas de força quando queremos saber como é o campo elétrico em uma região. Como que é o campo elétrico em torno de uma esfera eletrizada? Agora eu já não quero saber um único ponto em específico, mas um comportamento mais amplo, um todo, algo mais geral. Então a gente vai usar uma outra figura chamada linhas de força. Deixa eu te mostrar então um exemplo. Olha esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho 3 pontos em torno dessa primeira carga, o ponto A, B e C. No ponto A, o campo elétrico é de afastamento, certo? Para a direita. No ponto B, também é de afastamento. No ponto C, também é de afastamento. Então, eu tenho 3 vetores, 3 setas indicando as características do campo elétrico. Aqui, se a carga fosse negativa, então nós temos também aqui uma ilustraçãozinha aqui, onde a gente tem aqui, ó, em Z, um campo de aproximação, em Y, um campo elétrico de aproximação e em X, também um campo de aproximação. Isso são campos elétricos, vetores campo elétrico. Eu quero saber como é o campo elétrico naquele ponto. Mas as linhas de força, elas são algo mais gerais, para nos mostrar um todo. Então, olha só, as linhas de força, elas foram propostas, as linhas de força, peraí, deixa eu apagar esse S aqui, que eu coloquei S aqui em quase todo lugar. Aqui, ó. As linhas de força foram propostas por Michael Faraday. Essas linhas dão uma ideia de como seria o campo elétrico no espaço como um todo em volta de uma carga. Como seria o campo elétrico em volta de uma carga positiva? Já que a gente já sabe que o vetor campo elétrico produzido por uma carga positiva é de afastamento, então eu poderia pegar um monte de linhas, desenhá-las se afastando da carga, e elas serviriam para representar o campo elétrico em torno de uma carga positiva. Do lado direito da figura, nós temos aí o campo elétrico produzido agora por uma carga negativa, e aí a gente vai representar com um monte de linhas apontando para dentro da carga, convergindo. Eu coloquei aqui, ó, as linhas divergem nas cargas positivas e elas convergem para as cargas negativas, tá bom? Então, é esse o papel dessas linhas. Deixa eu olhar aqui o próximo slide. As propriedades dessas linhas. Bom, as linhas de forças, elas apresentam 5 características, 5 propriedades. A primeira é que o campo elétrico ele é mais intenso nas regiões. Eu acho que eu esbarrei aqui com o dedo e eu acabei apagando um pedaço da palavra regiões. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos escrever aqui a palavra regiões da forma correta. Então, regiões. Regiões. Pronto. O campo elétrico é mais intenso nas regiões onde há mais concentração de linhas de força. Se eu quero indicar que em um certo lugar o campo elétrico é muito forte, então eu desenho muitas linhas de força e todas pertinho umas das outras, certo? Essa é a primeira característica. A gente pode até dar uma olhadinha aqui nessa ilustração anterior, que isso faz sentido. Observe que nesse ponto aqui, ó, as linhas estão mais juntas. Aqui, ó, as linhas estão mais espaçadas. Quanto mais denso, quanto mais próximas as linhas umas das outras, indica que ali o campo é mais intenso e, afinal, realmente o campo é mais intenso quando está mais próximo da carga, certo? Vamos voltar para lá e vamos, então, para a segunda propriedade. As linhas de força, bora, aqui de borracha, aqui, ó. Apaguei demais, ai meu Deus. As linhas de força são desenhadas de forma que o vetor campo elétrico em cada ponto seja tangente e no mesmo sentido. Faltou uma letrinha I aqui, ó, acho que os barrei também e acabei apagando. Então aqui, ó, anota aí que é sentido. Pronto. No mesmo sentido. Você está vendo aqui, ó? Essa linha vermelha é uma linha de força. Veja bem, as linhas de força elas não são vetores, então elas não têm que ser retas, elas podem ter qualquer formato. Elas estão indicando que naquele ponto existe um campo elétrico e esse campo elétrico é tangente a essa linha, como você está vendo aqui na ilustração. Terceira característica, 2 ou mais linhas de força. Meu Deus, eu me empolguei aqui e coloquei S onde não tinha.
Duas ou mais linhas de força nunca se cruzam. Então você não pode ter uma linha aqui cruzando outra linha. Então se uma linha está vindo aqui e outra está vindo aqui, elas se curvam, mas elas não se tocam. Elas podem até se completar. Você tem uma vindo para cá, a outra já estava indo, então as duas viram uma só. Tudo bem, mas cruzar? Não, elas não se cruzam. Olha só essa primeira situação aqui, ó. Deixa eu enquadrar aqui melhor. Pronto. Essa carga Qzão, ela está criando esse campo elétrico de afastamento aqui, ó, certo? Essa outra carga Qzinho aqui, Qzão negativo, está criando uma carga de aproximação. Uma carga não, desculpe, um campo de aproximação. Então observe que nesse pontinho aqui existem dois campos simultaneamente. Um produzido pela carga positiva e o outro produzido pela carga negativa. Esses dois campos se somam e viram um campo resultante, que é esse que está em verde aqui, ó, certo? Então esse é o campo elétrico resultante. Se a gente pegar todos os campos elétricos resultantes e a gente sair ligando todos eles, eles vão fazer essa linha vermelha, que indica que naquele lugar passa um monte de campos elétricos fazendo esse formatozinho aí, fazendo essa figura geométrica em vermelho, certo? Olha esse outro caso aqui, ó. Se eu colocar uma carga positiva próximo de uma carga negativa, que é esse primeiro exemplo agora, as linhas que saem da carga positiva, elas são as mesmas que entram nas cargas negativas. É exatamente por essa razão que existe uma atração entre essas cargas, porque os seus campos se completam, interagem, criando uma atração. Já quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, como é o caso da segunda figura, eu tenho duas cargas positivas. Então, as linhas, elas não têm como se completar. Também não podem se cruzar. Então, elas se curvam. Quanto mais próximo você vai colocando, mais essas linhas se aproximam umas das outras sem se tocar. Então, faz com que a região fique mais densa. Havendo maior densidade de linhas de força, é um indicativo que lá existem forças cada vez maiores. Então, quanto mais você tenta aproximar dois objetos eletrizados com cargas de mesmo sinal, mais forte eles vão se repelirem, tá bom? Vamos lá. Quarta característica dessas linhas de força. O vetor campo elétrico, deixa aqui mais pro ladinho, o vetor campo elétrico é sempre perpendicular à superfície do objeto eletrizado que o gerou. Aqui eu não coloquei ilustração, mas eu queria que você percebesse o seguinte. Imagine que esse microfone está eletrizado, tá bom? Esse microfone está eletrizado com uma carga positiva. Então, as linhas seriam saindo desse microfone, certo? Observe que o direcionamento da linha é perpendicular à superfície. Então, ele vai ser sempre perpendicular à superfície do objeto que está com a carga elétrica. O item 5, deixa eu só botar aqui um pedacinho desses 5 que ficou faltando aqui, ó. Tem um tracinho aqui para a gente ter um 5 mais bonitinho e um pontinho, pronto. O número de linhas que chegam à superfície de um objeto ou que saem dele, é proporcional à quantidade de cargas que há no corpo. Então, se você vai desenhar as linhas para representar um corpo que tem muita carga, então você vai precisar de muitas linhas. Se o corpo ele tem pouquinha carga, então você vai desenhar poucas linhas. Eu até encontrei uma ilustraçãozinha bacana aqui, ó, para esse tipo de situação. Tá vendo aí? Observe que eu tenho duas cargas. Uma vale 4Q e a outra vale menos Q. Na que vale mais 4Q, ela tem maior intensidade, maior valor. Então eu desenhei muito mais linhas. No caso da carguinha azul, que é a carga que está negativa, ela tem menos carga, né? Ela é 4 vezes menor, então desenhamos 4 vezes menos linhas. Então a quantidade de linhas serve para nos dar essa ideia. Tá combinado? Pronto, então a gente já pegou então aqui, ó, as 5 propriedades das linhas de força. Fique atento, esse tema de campo elétrico é muito importante e muito relevante. Existe, por exemplo, esse tema chamado campo elétrico uniforme, mas não será mais o tema dessa aula.
para não ficar muito densa, pegue sua lista de exercício, vá dar um treino nas questões que você já tem, que quando a gente se encontrar no próximo vídeo, eu vou te contar as características de um campo elétrico chamado campo elétrico uniforme. Um forte abraço, um beijão, bons estudos. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!